Olá, Sandra. Olá, Josefina. Eh, Mais uma vez, não é? Vamos fazer o estudo da lição, a recapitulação da lição, que é a lição número 4, com o título Escapar ao Mundo, Escapar ao Modo de Ser do Mundo. Acredito que temos muita coisa para falar. É verdade, não temos é muito tempo. Foi o que nos disseram. Muito bem. É assim, é sempre interessante pensar como é que podemos escapar de ser do mundo. Porque se nós aqui vivemos, não é? Não é fácil perceber isto. Não é? O que é que se pretende? Realmente é muito complicado. Tanto é que, ao estudar a lição, eu fui buscar o texto de 1 de João 2,15 e de João 3,16, que diz que 1 de João 3,15, que diz 1 de João 2,15, desculpa. Pois. Não ameis ao mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E João 3,16, que é o texto que nós conhecemos, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Nós ficamos assim, mas se Deus amou o mundo, como é que João diz que não ameis ao mundo? Que tipo de mundo é este? Então, nós conseguimos entender que o mundo que João diz que não devemos amar é o mundo da concupiscência, o mundo do egoísmo, Exatamente. o mundo do prestígio. É tudo aquilo que envolve a vivência que se procura neste mundo. Exatamente. Não é? As riquezas, o poder, ser mais importante que o outro. Pois. Tudo isto é aquilo que o mundo pede de nós. Exatamente. Não é? Aliás, o grande lema do mundo hoje é tu podes tudo, desde que queiras. Não é? E a lição vai nos dizer que não é assim. Exatamente. Não é? E que não é isso que Deus pede de nós. Pois. O que é muito interessante, porque diz que as nossas riquezas no dia do julgamento de nada vão valer, não é? E também diz que aquele que confia nas suas riquezas vai quê? Vai morrer, vai cair, não é? Porque a nossa confiança deve estar em Deus. Exatamente. Assim como se fôssemos uma planta, não é? Firme, segura e viçosa no solo, portanto, da justiça que é Cristo. Agora, amar o mundo é muito difícil perceber na sua essência o que é isto, não é? Pois. Porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo, mas Deus não amou os carros, nem as casas, não é? Pois. Nem as roupas, nem as riquezas. O que Jesus amou, o que Deus amou foi cada um de nós. Pois, não é? exatamente. Por isso é que este é o nosso trabalho. Exatamente. Amarmos as pessoas e não as coisas. É verdade. Aqui, nas palavras cruzadas, aparece logo uma palavra que normalmente não é boa, que diz que é uma cadeia que prende ao mundo. Eu não quero estar na cadeia, tu também não. Eu acho, não, não é? também não. Então, o que é isto da cadeia que nos prende ao mundo? É o amor às posses, não é o que a Exatamente. lição diz. E a lição é tão maravilhosa que não só nos diz que se nós queremos estar livres e ser livres, então nós temos uma cura, não é? Exato. Qual é a cura? Jesus. É Jesus. E Jesus diz-nos, se guardares no teu coração as minhas palavras, então isto quer dizer que a cura para não estarmos na cadeia, ou não estarmos presos a este mundo, é estarmos sempre ligados a Cristo. Exatamente. Não é? Tanto é que quando Deus criou o mundo, não é? Isso é um mistério que só mesmo Jesus um dia nos vai explicar, porque Adão e Eva eram seres perfeitos. Exatamente. Como entrou o pecado não sabemos, um dia Jesus nos vai explicar. E após o pecado, a raça humana ficou tão corrompida que hoje é aquilo que Paulo diz, o bem que eu quero fazer não consigo. Porque o mundo em que nós vivemos hoje é um mundo que está mais voltado às coisas, mesmo para nós. Mas o mais engraçado, Josefina, é que apesar de estar voltado para todas essas coisas e de encontrarmos pessoas que têm muitas posses, Sim. e não é mau ter posses, Não, não é? não. É mau é pôr o amor às posses sobre o amor a Deus e ao nosso próximo. Exato. Mas essas pessoas são vazias e andam constantemente à procura de alguma coisa para as encher, não é? Pois. E nós
pensamos assim, como é que é possível se ter tudo aquilo que o mundo diz que é bom e que devemos procurar e, no fundo, ser vazio? Exatamente. Não é? Pois. Nós, cristãos, temos o grande privilégio de não sentir isso. Exatamente, porque Jesus preenche a nossa vida com aquela paz que só Ele pode dar. Por isso é que Ele diz, eu não vos dou a paz que o mundo dá, não é? Mas dou-vos uma paz diferente. Exatamente. Não é? E Ele é a fonte de onde nós vamos beber e onde e por isso nunca sentimos sede. Ou seja, nunca temos esse vazio. Esta relação que nós criamos com Cristo não dá espaço para que amemos as posses e as coisas deste mundo. Não é? Exatamente. Isso é maravilhoso. Bom era se aprendêssemos esta lição, seria bom. E a aplicássemos. Porque o grande desafio que nós temos num mundo como hoje é conseguirmos viver como Cristo. Esta é a nossa luta. E repara, Jesus não era agarrado a nada neste mundo, não é? Exatamente. Diz que o Filho do Homem não tinha nem onde repousar a sua cabeça. Exato. Portanto, Jesus viveu neste mundo alheio às posses e à procura de poder e de estatuto, não é? E é isso que Ele pede de nós. E quer dizer que nós também conseguimos. Nós também conseguimos. Exatamente. É tudo uma questão de querermos, não é? Exato. Outra palavra que aparece aqui muito gira e que eu achei espetacular foi falar de uma bússola espiritual. Eu não sei se tu, nos teus tempos de jovem, eu também, nós aprendíamos a ver, não é? A bússola e a utilizar a bússola. E diz-nos que nós temos uma bússola espiritual. Qual é a bússola espiritual? A palavra. É a palavra, ou seja, é a Bíblia. E porquê que ela é uma bússola? Porque ela nos orienta, nos guia, nos mostra o caminho que devemos seguir. Ela é uma luz, em suma. Ela é uma luz. Por isso é que a Bíblia diz que escondi a palavra no teu coração para não... Quer dizer, quando eu busco a palavra, então eu consigo me desviar das coisas do mundo. Exatamente. Ou seja, é como se a Bíblia fosse um roteiro que, como a lição diz, que nos educa e que nos refina. Exatamente. E esta palavra refinar quer dizer que ela vai polir-nos, não é? Vai tirar tudo aquilo que é mau, que nos afasta de Deus e vai fazer com que a nossa atenção seja realmente centrada em Deus. Eu achei muito interessante na lição fazer aqui uma comparação para nos levar a ver a diferença entre o amor ao mundo, não é? Porque aquelas pessoas que amam realmente as coisas deste mundo, normalmente são egoístas, não é? São gananciosas, têm o pecado da luxúria, não é? E depois nós vamos à Bíblia, à nossa bússola, e encontramos o amor a Deus. Exato. Que nos pede o quê? O oposto. A solidariedade, a empatia, não é? A partilha. E isto são tudo coisas que nos dizem, tu não deves ser como o mundo, não é? Tu tens que ser diferente. Sim. É maravilhoso nós percebermos que quando procuramos verdadeiramente a Jesus e quando procuramos verdadeiramente a sua palavra, nós podemos fazer isto com facilidade. Com muita facilidade. Tanto é que nesta lição de segunda-feira, né, eu consegui entender que quando nós orarmos, quer dizer, orar sem buscar, não orar antes de ler a Bíblia, nós não conseguimos alcançar nada, porque quando nós oramos, buscamos o Espírito Santo para nos fazer entender a palavra. Exatamente. Porque nós sabemos que a Bíblia é a palavra inspirada. Então, para nós entendermos a mensagem que Deus nos dá, temos que pedir esta orientação do nosso Pai. E é aí que aparece uma outra palavra para a gente cruzar, que é a comunicar. Comunicação. Esta lição explica-nos que na comunicação, eu estou aqui a falar contigo e tu estás a falar comigo, não é? Portanto, tem que haver, normalmente para haver uma boa comunicação, tem que haver duas pessoas. Ok. Ora, a forma como nós comunicamos com Deus é através da oração. A forma como Deus comunica connosco é através da Bíblia. Exato. Não é? Sim. E quando a nós nos é dito na lição que a nossa oração deve ser submissa à vontade de Deus, isto fez-me pensar que às vezes nós fazemos orações que parecem um rol de pedidos, não é? Exato. Quero isto, quero aquilo, vê lá se dás o jeitinho de ser assim, não é? E às tantas não deixamos espaço
para que Deus faça a sua vontade. Exato. Não é? Ele acaba por a fazer. Mas nós não temos a fé suficiente para acreditar que se formos submissos à vontade de Deus, a nossa vida será muito melhor. Até porque a vontade de Deus é melhor. É melhor. E muitas das vezes nós nos questionamos, eu peço tanto isso a Deus e Deus não me dá. E porque não é Deus bom sabe, para nós. exato. É? Porque quando é bom, Ele vai dar. E sabes que já me aconteceu, e se calhar a ti também, Sim. pedir alguma coisa que naquele momento achava que era muito importante e que era o mais importante para me acontecer, e não aconteceu, e passado algum tempo, não no imediato, mas passado algum tempo, tu dizes assim, graças a Deus, porque Ele não permitiu que acontecesse. Exato. Não é? Já aconteceu. Já, também. muitas vezes. Portanto, isto quer dizer o quê? Quer dizer que nós temos que ter fé suficiente para aceitar que a vontade de Deus é sempre a melhor para as nossas vidas, não é? E a fé não pode estar fora da oração. Não pode. Senão não vamos a lado nenhum. Porque senão não é uma fé, é uma presunção, não é? Exatamente. É o que diz a lição. Portanto, se nós separamos a fé da oração, ela é vã. Exatamente. É desprovida de valor, não é? Exato. E é importante termos atenção à forma como oramos, porque às vezes oramos assim quase no automático, não é? Às vezes é quase no automático. E depois, no fim, dizemos, mas seja feita a tua vontade. Mas aquilo não é... Pronto, falamos, mas... Não é? É verdade. Portanto, nós devemos dedicar muito tempo a pensar na forma como oramos. Exato. E na bênção magnífica que é termos este privilégio de poder comunicar com Deus. Não é? Sim, eu por acaso já tive muitas experiências, principalmente no ano passado, que muitas das vezes, isso que acabamos de falar, oramos, meu Deus, eu preciso disso, tu sabes que eu preciso. E nós achamos que precisamos naquele momento. E muitas coisas são boas e até são justas, não é? Eu preciso, mas o Senhor não me dá. E depois, e com o tempo, eu fui vendo que no momento em que eu pedia, não era o momento em que Deus me dava. E dava tempos depois. E este tempo foi me ensinando a viver sem expectativas, viver cada dia as bênçãos que Deus nos dá, que Deus dá, e aprendi a confiar mais nele. Deus sabe o porquê, então vou apenas orar que Deus fará o quê? O melhor. Porque é-nos claramente dito que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. O problema é que nós às vezes queremos no imediato, não é? Queremos hoje, ou melhor, às vezes queremos ontem. Ainda não pedimos, mas já queremos. Exato. E não temos a capacidade de saber esperar, de confiar de que Deus vai fazer a sua vontade e de saber aceitar sem revolta, não é? Que aquilo se calhar é um não. Exato. Porque nós também respondemos não às pessoas, não é? Quando nos pedem alguma coisa, se achamos que não devemos, dizemos, olha, desculpa, mas não. Não vai ser. Deus também tem o direito de nos dizer, olha, Sandra, não, olha, Josefina, não é bom. Não é? Portanto, é extraordinário percebermos que realmente a fé é alguma coisa bastante viva, não é? E que deve ser alimentada, não é? Deve ser alimentada porque sem a fé nós não conseguimos perceber, nem conseguimos aceitar os tempos de Deus, não é? Exatamente. Por isso é que a fé é o fundo fundamental de algo que não vemos, mas que nós apenas acreditamos. Então, temos que... Isso é um grande exercício. É verdade. É um grande exercício. É porque é contrário ao nosso ser, não é? Exatamente. Por isso é que não é o ser do mundo, não é? É contrário àquilo que nós ansiamos. Nós vivemos numa altura em que praticamente tudo é imediato, não é? E às vezes, devido à tecnologia, temos as coisas, não é? De uma forma bastante rápida. Exatamente. E quando a tecnologia fica um bocadinho mais lenta, nós já damos por nós a dizer isto nunca mais, não é? E temos que ter o cuidado, porque o nosso relacionamento com Deus não pode ser assim. Não pode. Não é? Não é. Não dá. Uma outra palavra cruzada que eu encontrei também é a obediência, não é? E o amor. Porque o amor me faz obedecer. Sim. E a experiência produz paciência. E a paciência é esperança. E essa esperança, não é? É que produz a paz no nosso coração. Então, a sabedoria nos dá não é? A experiência nos dá sabedoria, porque quando eu aprendo a esperar,
Então, eu sou uma pessoa sábia, eu consigo, como é que eu posso dizer, alcançar aquilo que espero, não é? Para os que pretendo. Então, também uma palavra cruzada que eu consegui tirar da lição. Eu dei-me ao trabalho de ir ver o que é que o dicionário dizia sobre sabedoria. E então o dicionário diz que sabedoria é ter-se conhecimento. E na Bíblia e na lição, nós aprendemos que é muito mais do que isso. Exatamente. Não é? Ter conhecimento é saber, ou seja, saber os factos. Não é? Agora, a sabedoria que nos é dada na Bíblia diz que nós devemos aplicar o conhecimento e o entendimento. Ou seja, nós devemos saber os factos, devemos entender os factos e depois devemos aplicá-los, porque se não os aplicamos, nada nos valem. Exatamente. Não é? Isto é como se nós tivéssemos uma receita, não é, de um bolo muito bom e até achamos que tem ingredientes, mas se nunca fizermos o bolo, nunca vamos saber o sabor do bolo. Exatamente. E a sabedoria na Bíblia é exatamente isto. É tu teres o conhecimento, aliás, Salomão é um bom exemplo disso, não é? Foi isso que ele pediu. Tu ter o conhecimento, entenderes o porquê das coisas, e esse entender é o que tu dizias, não é? É a tal espera. Não é? Deus às vezes dá-nos essa espera para a gente entender. Não é? E depois ele diz, e agora que tu já sabes e que tu já entendes, agora aplica. Exatamente. Não é? E é o aplicar que vai fazer o quê? Transformar. Não é? Porque se nós lermos a Bíblia, já houve aqui 2 ou 3 vezes em que eu fiz o ano bíblico, não é? Que é ler a Bíblia desde o Gênesis até o Apocalipse. Mas se eu fizer o ano bíblico e aquilo que eu ler for apenas conhecimento factual, isso não faz com que o Espírito Santo me transforme. Nem mude o meu coração, não é? Tornamos apenas obesos espirituais. Porque eu não consigo partilhar, não consigo, quer dizer, como fico ali. Exatamente. Ou seja, nós procuramos saber, mas aquele saber não nos adianta de nada. Não é? Exato. Não nos aproxima de Deus, nem melhora o nosso relacionamento com Deus. Não é? E a lição, quando nos fala do papel do Espírito Santo, é exatamente para nos dizer que neste combate, não é? Está outra palavra, ou no conflito, não é? Sim. Se nós não aceitamos a presença do Espírito Santo em nós não temos hipótese de vencer. Não? Bem, isto no mundo de hoje, dizeres a alguém que tu não podes vencer sozinho é alguma coisa fora do normal. Não é? Porque aos nossos filhos é dito o quê? Se tu quiseres, consegues. Basta tu quereres, não é? E sabemos que não é assim. Não é? Nós temos que querer sim, mas temos que querer o Espírito Santo. Não é? Porque senão o combate está perdido. Não é? Exato. E eu gostei quando a lição nos diz assim: o Espírito Santo capacita-nos para vivermos segundo os princípios e pela fé. Lá está a fé outra vez, não é? É aqui que a palavra aparece outra vez. E pela fé, não por caprichos e emoções, porque também essas dominam o mundo. Repara, o cristianismo deve ser muito racional. Não deve ser só à base da emoção. Porque se nós vivemos à base da emoção, nós vamos ser muito frágeis. Mínima coisa, nós acabamos por cair. Exatamente. Porquê? Porque não temos raiz lá no fundo, não é? E então o que é que acontece? Vem o vento e nós vamos, não é? E nós vamos porque não permitimos que o Espírito Santo nos transforme, não é? Que nos mude e que nos faça realmente, por intermédio das Escrituras, que Ele imprima no nosso coração e na nossa mente qual é a vontade de Deus. Não é? E a nossa ligação com Deus. Achei isto maravilhoso. Porque, no fundo, o cristão anda na contramão da vida. Pois Enquanto o mundo diz, o caminho é este, o cristão diz, não é este, é este. Olha, estás a ver, teria sido um título espetacular para a lição. Andar na contramão. Pois, é isso, exatamente. É esta luta. É esta nossa luta, mas que Jesus diz que nós, se buscarmos o Espírito Santo, nós conseguimos vencer, exatamente. Conseguimos chegar lá. Se nós não colocarmos, já falando, nós colocando o nosso coração, se nós colocarmos nosso coração em Cristo, nós conseguiremos dar os passos que Cristo deu. Se nós nos agarrarmos às coisas deste mundo, vai ser muito difícil. Porque Jesus, quando voltar, Ele vem para destruir o pecado.
e eu que estou agarrada ao pecado serei levada. Então, não é este o objetivo de Cristo. Cristo vem para destruir tudo que é mal. Mas se eu me agarrar tanto às coisas erradas, não é? Eu acabarei por ser levada a isto. Não é? Às vezes a sedução do mundo é tão grande que nós até estamos agarrados ao mundo e não temos consciência. E é por isso que esta lição aparece aqui, não é? E este trimestre vamos falar sobre mordomia, para que possamos avaliar como é que está a nossa vida, não é? Lá está, a ter o conhecimento, o entendimento e depois aplicá-lo a cada um de nós. E a lição diz-nos que o dever é o amor em ação. Eu achei isto magnífico. Não é? O que é que tu percebeste disto? Eu achei muito giro. Porque nunca tinha pensado nisto. Porque é aquilo que nós já falamos na lição, que quando eu amo, eu vou fazer as coisas com vontade. A minha intenção vai ser fazer o bem ao próximo. Procurar o bem do outro. Exatamente, exato. Então, é este sentimento que eu consigo tirar. Eu queria falar algo, esqueci. Esqueceste, não faz mal, já vais lá chegar. Sabes que o fazer o bem, não é? Fazer o bem, e há muita gente neste mundo que faz o bem, graças a Deus, não é? O problema é que às vezes faz-se o bem, mas faz-se com uma... Eu não queria dizer má intenção, mas é quase, não é? Faz-se com uma intenção de eu fiz. Estás a ver? Entendi. O destacar, eu fiz. E Jesus não pede isso de nós, não é? Tanto é que ele diz, se a tua mão esquerda fizer o bem, que nem a mão esquerda se aperceba ou que saiba. É verdade. Portanto, nós devemos ter este cuidado de saber que na nossa ligação com Deus não há espaço para a rebelião nem para a revolta. Sim. Não é? A lição também nos diz que a rebelião é o quê? É o ódio em ação, não é? Nós, quando nos rebeliamos contra alguma coisa, é porque não concordamos com aquilo, porque achamos injusto, porque não se encaixa naquilo que nós desejamos, não é? E a lição chama-nos a atenção para isto e diz-nos: atenção, tu não podes ser do mundo, embora estejas no mundo. Tu tens que ser uma luz no mundo. E isto é uma responsabilidade muito grande. Muito grande, porque falando da rebelião, foi isso que fez com que Lúcifer, que era um anjo de luz, se tornasse hoje o diabo, né? O Satanás, porque ele rebelou-se. O porquê que só tu é que podes? Exatamente. Eu não. Lá está, o egoísmo, que nós não percebemos como surgiu, mas um dia Deus há de nos explicar. Não é? Mas isto trouxe consequências muito más para a nossa vida, não é? O que quer dizer que se eu e tu, hoje, nos revoltamos e se damos espaço para que o ódio esteja no nosso coração, não há espaço para o amor. Não, não é? Porque ou estamos em Cristo ou não. Exatamente. E ainda me recordo que houve uma lição que diz que muitas das vezes, quando eu não estou a fazer algo para engrandecer a Deus, então entendemos logo que é para engrandecer ao inimigo. Ou é a Deus, ou não há meio termo. Não há um pouquinho para Deus, um pouquinho... Não. Ou estamos a fazer algo para Deus, ou não. E só para realçar também algo na lição, que a lição falou muito das posses materiais, é aquilo que a Sandra já disse no princípio, que não é mau. Não é mau. Salomão foi um homem mais rico. Exatamente. Mas é aquilo que estamos o mal é nós colocarmos a riqueza como exatamente, não é? como o nosso Deus. E isto não só para os ricos, mesmo para os pobres. Não. Sim. Porque muitas vezes podemos não colocar o nosso coração na riqueza, mas em alguma coisa. Sim. Em alguma coisa que nós achamos que não é um Deus, mas que é algo que nós destacamos, mas acima do próprio Deus, algo ou acima... que fica entre mim e Deus, quer eu queira, quer não, é um Deus. Exatamente. Não é? Exato. Muito bem. Olha, Josefina, eu gostei muito de partilhar esta lição contigo. Eu também. Queira Deus que possamos aplicar tudo aquilo que aqui diz nas nossas vidas. E agradecemos a todos a vossa presença e amizade.